Hoje é sábado, já são 11 horas e 37 minutos. Hoje é dia 6 de maio. Nós estamos aqui com o nosso Revista CBN e vamos falar agora sobre um importante assunto. A BBC, falou agora no último dia 3 sobre uma pesquisa muito importante. Aconteceu lá nos Estados Unidos, mas não é muito diferente aqui do Brasil. E se alertou o país que está enfrentando uma epidemia de solidão. Então, os especialistas dizem que ela é tão perigosa para a saúde quanto fumar, por exemplo, 15 cigarros por dia. O cirurgião geral, Vivek Murthy, disse à BBC, inclusive, que ele é um dos milhões de americanos que já experimentaram uma profunda sensação de solidão. E as autoridades de saúde de lá estão pedindo que o isolamento social seja tratado muito seriamente quanto à obesidade, quanto ao abuso de drogas e por aí vai. Então, eu falei com o doutor e professor, nosso querido colaborador Maurício Valente, para nós falarmos sobre este assunto. É bastante sério, sim, quando a gente para e concentra no que é solidão. Bom dia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Olga. Sempre um prazer estar aqui, viu? Felicidade. Dados preocupantes. Preocupantes. E eu sempre gostei muito, né, nos meus estudos, de sempre olhar para a questão fisiológica do corpo. Eu sempre, na faculdade que fiz, eu adorava a matéria de fisiologia, era a matéria que eu mais gostava. E se você pensar bem, a solidão, eu acho que é por isso que os especialistas estão apontando esse risco. Fisiologicamente, estar sozinho é muito agressivo para o corpo. É muito danoso para o corpo físico, tá? Por quê? Primeiro, vamos lá. O que leva uma pessoa a se isolar? Normalmente, o que leva uma pessoa a querer um isolamento é os sentimentos de frequência. Teve um autor, um físico chamado David Hawkins, já falecido. O Hawkins, ele trouxe a frequência de cada sentimento. É bem bonito o trabalho dele. David Hawkins, é só você entrar na internet, lá procurar no Google, que vocês vão encontrar. O David Hawkins fala sobre as frequências do sentimento. Então, o sentimento tipo vergonha, culpa, tem uma frequência de onda cerebral muito baixa. Você vibra numa frequência muito baixa. E aí o seu corpo ele não vai ter um funcionamento adequado. Então, as pessoas se isolam por quê? As pessoas se isolam por culpa, as pessoas se isolam por vergonha e as pessoas se isolam por tristeza. Esses são os 3 principais elementos que causam o isolamento nas pessoas, tá? Então você tem uma questão que a pessoa tende a procurar um buraco, né? Ela tende a procurar um limitador, um espaço dela, né? Onde ela fala, não, eu quero ficar sozinha, ela começa a contar as historinhas para a própria mente dela. Eu quero me isolar, e normalmente porque ela está envergonhada, ou porque ela está se sentindo culpada, ou porque ela está se sentindo triste. E quando a gente vai por esse caminho, quando a gente entra nesse mundo, que a gente atravessa essa fronteira perigosa, né? O que o isolamento faz? O isolamento ele faz com que os seus rins tenham uma percepção arcaica. Pessoal, isso é bem arcaico, tá? Olga, isso é bem arcaico. É uma sensação como se você estivesse morrendo, a sensação do náufrago. Eu estou sozinho no oceano, eu estou morrendo de sede. O corpo então tende a guardar água. Isso acontece inconscientemente, não somos nós que decidimos. É o corpo que age dessa forma. Esse é um estudo de um médico alemão, o Dr. Heike Gerd Hammer estudou isso e catalogou isso. Então, assim, a gente tem a sensação que se eu estou sozinho, o corpo fala assim, meu Deus do céu, eu preciso guardar água. Então, a solidão, em outras palavras, ela cria um problema seríssimo aos rins, Olga. Os rins sofrem muito com solidão. A pessoa, por isso que de repente a pessoa pode ter uma infecção urinária, ela pode ter cálculo renal. Inchaços, isso que você está falando sim. Principalmente inchaços. Ela começa a inchar, edema. O rim não vai funcionar direito. Não vai funcionar direito. E o inchaço por corpo ele é muito grave. Porque se você tem... Imagina assim, Olga, eu faço um corte no meu dedo e a gente consegue reproduzir esse corte igualzinho no seu dedo. O seu dedo, eu deixo... Você vive uma vida normal. O meu dedo cortado, eu vivo dentro de um copo de água. Qual vai cicatrizar primeiro? O seu. Então, um corpo muito cheio de água, ele cria doenças crônicas.
Você não consegue se curar de coisas simples, que o seu corpo tem uma capacidade maravilhosa de autocura. Isso já é descrito desde a medicina tradicional chinesa há não sei quantos anos aí. Então, só que se eu tiver muito inchado, muito líquido no corpo, a mais do que nós já temos, né? Que nós já temos 70%. Sim. Se você tiver muito mais do que isso, por causa da solidão, você começa a ter outros problemas graves. E em casos assim, bem extremos, pode levar a óbito. Então eu concordo, isso é uma coisa muito séria. O ser humano não foi feito para ficar sozinho, apesar da vergonha, da culpa e da tristeza querer empurrar a gente para esse lugar de estar sozinho. Então isso é muito sério realmente, né? Então, para você que está tendo esse sentimento, e aí tem um problema, né? Como é que você faz? Porque eu não sei, eu não estou do lado da pessoa que está querendo se isolar. Não existe um personal anti-isolator, né? Não existe um profissional que fala assim, eu vou ficar perto de você para você não se isolar. Então tem que vir da própria consciência da pessoa, dela entender e lutar um pouco contra aquilo. De falar, gente, eu estou querendo me isolar, provavelmente por culpa, vergonha ou tristeza, são os 3 sentimentos que mais te jogam pro buraco. Mas também vai ser difícil a pessoa admitir por que ela quer ficar sozinha. Eu conheço pessoas que falam assim, eu prefiro ficar sozinho do que no meio de gente. Isso. O ser humano tá muito chato, o ser humano tá, sei lá, é um papo que não me agrada, então eu prefiro ficar quieto no meu canto e me deixa. Mas há uma diferença, né, Olga? Por exemplo, eu também gosto de alguns momentos. Você também deve gostar de alguns momentos. Mas isso é natural do ser humano. Você ter alguns momentos que eu quero ficar no meu canto um pouco. Agora, essas pessoas que nós estamos falando, e eu acredito, essa pesquisa, são pessoas realmente que estão negando a vida social. E aí, quando eu vou para os estudos do Stephen Porges, que também é um médico, ele fala muito da teoria polivagal. Então, a gente se corregula socialmente. Esse trabalho é lindo, assim como os mamíferos, nós somos mamíferos. Então a gente se corregula. Eu preciso do outro, eu preciso de um outro, de uma boa convivência. Às vezes eu não estou muito legal, eu falo, cara, vou ligar para a Olga e para o Marcelo. Gente, vamos tomar uma cervejinha aí, eu não estou muito legal, eu preciso ficar perto de vocês. Vocês estão melhor, eu vou sair daquele momento melhor, estar com vocês, do que ficar em casa isolado. Então a gente se corregula com bons relacionamentos. A gente precisa ficar atento. Né? Ah, isso sim. Uma coisa que agravou o problema todo da solidão foi a pandemia, né? Nossa Senhora. Nós nos isolamos. Isolamos obrigatoriamente ficamos isolados. E aí tem muita gente que eu ouço hoje que diz que bom, eu descobri a minha própria companhia é agradável. Aí ok. Essa pessoa ela não é solitária. Não sofre com isso. Ela está feliz de ter descoberto que ela pode ficar bem, feliz, sozinha. Ter aqueles momentos dela. Isso é saudável. Isso é saudável. Isso é saudável. Mas tem outras que não. E aí vem o problema do rim. Aí você começa a reter líquido, você começa a inchar, seu corpo começa a não funcionar direito, você não se corregula mais, você pode ir para o congelamento. Congelamento é uma espécie de uma depressão, vamos colocar para a pessoa, não é bem uma depressão, mas só para entender. A pessoa fica congelada, ela não tem mais expressão facial, ela não quer se envolver mais nada. Isso, ela está... Deixa assim mesmo, depois eu vejo. Depois eu vejo totalmente dissociada. Então isso é sério. Não podemos confundir que o silêncio, o próprio taoísmo, falava a importância do silêncio, a gente olhar para o nosso interior. Eu, às vezes, sozinho para um lago, me sentir. Pô, isso é muito saudável. Isso tem que acontecer. Até por essa vida louca que a gente tem de correria. Mas a gente precisa entender também quando está doentio a solidão. Uma preocupação que a gente precisa ter, quem tem pessoas com mais idade, a gente acabou de falar da terceira idade, da importância dos exercícios, não é mesmo? Isso mesmo. Puxar a amiga, o amigo, vamos caminhar, enfim. A gente precisa estar atento com a pessoa com mais idade, porque às vezes a deficiência auditiva, a surdez, leva à solidão. Aquela pessoa... Isso. Eu já ouvi, por exemplo, assim, ó. Sabe o que é, Olga? Eu já não escuto direito. Então ninguém conversa muito comigo em casa. Por quê? Porque tem que falar alto, tem que gritar. Mas, meu Deus do céu, mas então coloca um aparelho. Hoje a gente tem saída para tudo. Tem recurso, né? Tem recurso. E daí ninguém mais quer conversar comigo. E aí vai se isolando. Aí acredita que não pertence mais, né, ao grupo. Aí começa a se isolar, muito bem lembrado. Então, isso é necessário, né, Maurício? Estar atento às pessoas de mais idade. Totalmente. Trazê-la para o grupo, cultivar as boas amizades, as boas reuniões, né? A família ter paciência e se mostrar presente.
Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque você colocou muito bem. Hoje os velhinhos, né, as pessoas de terceira idade, então tem famílias que a pessoa envelhece, tem condição de cuidar e joga no asilo, Olga. Então, eu quando fiz estágio na faculdade, eu pegava muito casos assim, pessoas com um monte de dinheiro e às vezes o pai no asilo, sozinho. Então, assim, claro que eu posso contratar cuidadores, tal, mas quando você pensa num ser humano, num cuidado ao ser humano, a presença, o contato social é importante. As pessoas acham que tratar um ser humano é só dar um bom remédio, ou dar uma boa cirurgia, ou dar um bom contato, um bom médico, vamos falar assim. Mas não é. Tratar um ser humano também é o contato, é a afetividade, é o olho no olho, é o toque, isso é terapia. Isso também é contato. Provavelmente, a força desse estudo é uma pessoa que está se isolando, ela está perdendo toda essa parte maravilhosa de corregular, essa potencialidade de corregular o sistema nervoso dela. Porque se ela está isolando, ela vai ficar com o quê? Ela vai ficar com ela mesma, mas agora já não é mais saudável, ela só vai ter isso todo dia. Ela perde o poder da corregulação, o rim sofre, por exemplo, você citou a pandemia. Você sabe que é uma coisa que foi pouco falada nessa pandemia? É sobre a insuficiência renal aguda. Ah, é? Todo mundo tem medo da insuficiência renal crônica, que ela mata com muitos anos, ao longo dos anos. A insuficiência renal aguda, se você estudar essa doença, Olga, ela mata muito rápido. Muito rápido. E o que é a insuficiência renal aguda? Medo e solidão. Então, eu não tenho dúvida que nessa pandemia, eu não tenho como provar, mas eu não tenho dúvida, por ser um conhecedor de fisiologia, que muita gente morreu do vírus e muita gente morreu dos rins. Muita, e não foi pouca. Por medo e por solidão. Justamente pelo isolamento. O medo tomou conta e a insuficiência renal pode matar em questão de 2 dias, pode matar em questão de 1 dia. A insuficiência renal aguda, ela é forte, mas ninguém fala disso. Só fala da crônica, porque a crônica, o rim vai perdendo as funções ao longo do tempo, a creatinina vai subindo, e isso vai gerando, mas a insuficiência renal aguda é gravíssima. E foi bem típica, para nós que estudamos as emoções ligadas aos conflitos, foi bem típica da situação de pandemia. Então, acredito, o vírus matou muita gente, mas o rim matou também, você pode ter certeza. Outras partes. Quando você fala, né, do rim, a gente, quando tem um doente internado, faz tempo, está ali tratando e tal, aí o médico chega e fala para a família, falência do rim, o rim parou. Isso. Aí a gente sabe que é o fim. É o fim. Né? É o fim. O rim é o órgão, todos os órgãos são importantes. Como falar que o coração não é importante? Sim. Mas assim, o rim, intestino e cérebro e cabeça é... E geralmente começa, né? Começa. Vai falindo e chega no rim. Daí chegou no rim, adeus. E olha, quando a gente fala da emoção ligada ao rim, vale a pena colocar aqui. Meu mundo desabou. Solidão, tristeza, abandono. Uma pessoa que às vezes está hospitalizada está como? Só você para pensar. A família já não pode ter contato toda hora. É uma pessoa que está se sentindo isolada. E o que aconteceu nessa pandemia com quem ia para o hospital com o Covid? Ficava isolado, certo? Então, se a pessoa não tiver um preparo mental para lidar com isso, o conhecimento sobre isso, e a maioria não tem, porque a maioria ainda acha que muita gente acha que não tem nada a ver emoção com corpo, que isso não interfere, sabe? Até hoje, né? Nós estamos em 2023 e tem pessoas que acham que a gente é só a parte física. Né? E uma coisa que a gente precisa realmente parar e pensar é essa questão da gente se preocupar sim com a velhice. Por quê? Porque está mais do que provado. Nós já somos um país, até uma cidade aqui, tem muito jovem, mas muito velho. Nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo mais. E aí, quem tem uma pessoa na família, se preocupe com isso, pense nisso, né? Perfeito. Porque o grande problema nosso é como é que eu estou envelhecendo. As pessoas estão buscando, sim, mais saúde, mas tem muitas pessoas idosas que não tem nada de saúde. Precisam de ajuda, sim. Ajuda financeira para comprar aquele remédio, né, para se locomover, atenção, ajuda emocional. O carinho, né? O contato. O tempo isso, que é corrido. Daí a pessoa fala, ai, mas eu estou com um problema super sério, meu Deus do céu. A minha mãe está com 80 anos, 85 anos,
não pode mais ficar sozinha, não sabe o que fazer porque não tem dinheiro para pagar um cuidador, todo mundo, ninguém pode sair do trabalho para cuidar dela. Olha os dramas que vão aparecendo Isso com a velhice. Isso mesmo. E aí, como fica? Como está a estrutura da família? Como estão as pessoas? Se você pensar que nós estamos ainda num mundo muito inconsciente, então, para uma pessoa, para um idoso hoje ser bem cuidado e ter o seu bom lugar, eu preciso que as pessoas que estejam do lado desse idoso não estejam mais inconscientes. Precisam estar em consciência. Por isso que a gente preconiza, né, Olga? Vamos estudar, né? Vamos ler outras coisas, a não ser a tua profissão específica, porque senão nós não vamos ter como se abrir para esse mundo e estar prontos para aquilo que realmente interessa, né? Para aquilo que realmente tem valor, né? A Fátima diz o seguinte: oi, minha mãe é assim. Ela quer ficar sozinha, mas ela não. Como é que é? Ela não sai de casa, é isso? Ela não quer ir na casa de ninguém. Eu converso com ela para ela sair um pouco, para conversar com, enfim, com outras pessoas, né? Mas ela, como é que é? Ela não tem conversa com ela. Ela é sozinha e ela nasceu, como é, com um rim esquerdo. Só com um rim. Olha só. Ela diz, ela não tem o rim direito, só tem um rim. Ela não fala a idade aqui, mas deve ser uma senhora de idade já. E ela dizendo isso, porque tem isso também. Essa aqui, tua mãe, não é um caso isolado, né, Fátima? Essa semana mesmo uma amiga falando isso, que não sabe o que fazer com a mãe, porque a mãe não sai de casa, não quer ir para casa, não quer dividir esse tempo com os outros filhos, só com um. A carga é pesada, não é fácil. Pesada. E é complicado na terceira idade isso. Se você me permite, olha a história dessa senhora. Já nasceu sem um rim. Sem um rim. Então, se ela nasceu sem um rim, a gente tem que levar em consideração que existe nos estudos da biologia familiar, ou seja, das heranças familiares. Então, já tem muita história de abandono nessa família, para ela já nascer sem rim. Eu não conheço nem a família, mas já sei que alguém foi abandonado, alguém já se sentiu sozinho. Vamos entender que abandonado, pessoal, não é pegar uma pessoa e jogar na lata do lixo. É a pessoa se sentir abandonada, às vezes por uma falta de apoio, uma falta de presença. Então, uma história de abandono nessa família já é de longa data. O que a Fátima poderia fazer? Ela tem 66 anos, ela fala, é jovem. O que a Fátima poderia fazer para ajudar essa mãe? A sair mais de casa, assim, interagir com outras pessoas? Um filho só pode tentar inspirar. Quando eu tento forçar, eu inverto ordem. Isso não é bom, porque a mãe é grande. A mãe deu a vida. A mãe veio primeiro. Então ela poderia colocar vídeos para essa mãe assistir, comendo pelas beiradas e mostrando para essa mãe o quanto pode ser nocivo, mostrando essa entrevista para a mãe. Certo? Ela vai inspirando a mãe. Mãe, vamos fazer isso, vamos chamar um grupo de amigas, conhecer umas pessoas para vir aqui em casa, se a senhora não quer sair ainda, né? Vamos lutar um pouco contra isso, mas sem invadir muito o espaço da mãe. Muitas vezes é tão triste isso que ela vai ter que assistir de camarote, Olga. Não há muito para um filho fazer. Tá certo. Obrigada por hoje. Que delícia. As Obrigado a pessoas você. te acham onde? Maurício Valente Oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. Pronto, obrigada. Eu que agradeço, Olga, um prazer, viu? O prazer é nosso, é sempre um grande aprendizado estar aqui com o professor, doutor, amigo, terapeuta Maurício Valente. E aqui o nosso Revista CBN